Olá, tudo bem? Eu sou Clarissa De Franco, esse aqui é o canal Orbe dos Sonhos e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alquimia, né? Alquimia dentro de uma concepção aí aplicada à psicologia arquetípica, à psicologia junguiana. Eu quis fazer esse vídeo porque para tentar tornar mais acessível, para traduzir alguns princípios da alquimia que podem ser utilizados e que frequentemente são utilizados, né? Foram utilizados por Jung, por exemplo, para pensar, né, como metáforas do nosso processo de transformação de consciência. Vamos lembrar que a alquimia ela é a mãe de uma série de disciplinas, áreas do conhecimento contemporâneas, né? Então a alquimia ela é parente antiga, né? Uma prima distante da química, né? Da medicina, porque trabalhava na síntese, né? Na produção de substâncias, das terapias, né? Que são complementares, holísticas, enfim, tem vários nomes. Como, por exemplo, a terapia floral, né, as essências, a produção de essências, também processo de metalurgia, né, de transformação dos metais. Então, assim, a alquimia ela está na base de uma série de elementos modernos. Eu tenho um iogurte aqui que estava aqui na frente. Desculpa, pessoal, já tirei. Bom, e aí pensando em alguns deles que podem ser aplicados ao processo terapêutico, ao processo de transformação de consciência, né? A gente, numa busca fácil pela internet, isso a gente consegue ver. Lógico que a alquimia, ela envolve pressupostos muito profundos, né? Aqui nós estamos fazendo assim um recorte de alguns princípios, né? Alguns processos. Inclusive, eu postei outro dia, né, que tem o livro mudo da alquimia, que assim, são 15 imagens, 15 pranchas que carregam o conhecimento iniciático da alquimia. E assim, uma riqueza de detalhes, então é algo muito mais profundo do que a gente vai tratar aqui, né? Mas pensando em alguns processos que a gente pode ressignificar para o contexto de transformação da consciência, eu acho que pode ser útil hoje para a gente pensar nisso. Então vamos lá. Um processo interessante que começa, onde começaria aí todo o início da transformação, pensando que a alquimia ela trabalha com a ideia de união de opostos para fazer uma síntese simbólica. No caso, uma síntese na alquimia, uma síntese que se torna física, que traz uma essência, né, a partir da junção e da fusão e ao mesmo tempo da transformação de elementos, né? E aí, no processo psíquico ocorre a mesma coisa. O Jung, ele foi atrás da alquimia quando num sonho de um paciente, de uma paciente, ela sonhou com uma águia mordendo a própria asa, né? Ela mordia e arrebentava a própria asa. E aí, buscando referências, ele achou na alquimia uma referência como essa, uma imagem exatamente do sonho que essa paciente tinha tido. E com isso ele percebeu o quanto as referências alquímicas elas são assim grandiosas e servem para a gente pensar nos processos simbólicos também. Então, pensando em tudo isso, hoje a gente vai trazer 7 processos, né, dessa transformação de elementos que servem à transformação de consciência. Um deles é a calcinação. A calcinação, ela é nada mais do que colocar fogo, né, numa substância empedrada, né, numa substância que está ali num formato sólido, colocar fogo. E o que vai acontecer quando a gente coloca fogo numa pedra, né? Ela vira cinza, se ela está ali, se o fogo vai diretamente nela, ou se o fogo vai dentro de um recipiente. A substância está dentro de um recipiente, aí o fogo aquece esse recipiente, vira líquida essa pedra, né? Então tem essas duas possibilidades. Pensando no processo de calcinação, a gente pensa que quando a gente está com processos emocionais muito densos, ou seja, empedrados, duros, estagnados, com aquelas emoções que tudo gira em torno daquilo, a gente não consegue falar de outro tema, aquilo está nos absorvendo completamente. O Jung chama de complexos, né? Esses processos em que está tudo ali
ligado ao mesmo núcleo temático, a pessoa não consegue sair daquilo, porque ela está com uma carga emocional, energética dentro da psique, totalmente desequilibrada, né? Totalmente voltada para aquele conteúdo que está fazendo mal para ela. Então, situações em que a gente está muito identificado com sofrimento, né? Tá com mágoa, rancor, alguma coisa muito violenta ali que a gente não sai daquilo, uma pedra emocional. Precisam muitas vezes dessa atitude de calcinação, né? Essa atitude de calcinação é queimar essas identificações mais primárias ali, que são egóicas, né? Que é a identificação da gente com o papel de vítima, com o sofrimento, com esse discurso que não sai do lugar, que empedra tudo, que empedra os processos emocionais. Quer dizer, precisa fazer a queima simbólica dessa relação, desses nexos que a gente estabeleceu e que criam forma sozinho, né? Eles criam forma dentro da gente e a gente não consegue mais fazer nada, porque tudo a gente passa a chorar, ou passa a lembrar daquilo, ou passa a ter raiva, ver uma situação na rua e já lembra do tema, né? Então, às vezes, teve uma perda que você não consegue elaborar, e aí você vê uma pessoa na rua que lembra que tudo vai te remeter àquilo. Então, a calcinação, como um primeiro processo aí, é muito interessante porque tem esse poder de, assim, eliminar as nossas identificações que estão ali presas, né? Estão presas àquela situação emocional. E no caso, se virar cinza, né? Por exemplo, se for direto, né? Se for aquele processo mais intenso, direto ali, e vira cinza, o segundo processo seria a dissolução. O que é a dissolução? A dissolução é colocar em água, né? Colocar aquelas cinzas em água para que elas voltem a fluir, né? Para que elas voltem a serem misturadas, né? E poderem produzir alguma outra coisa, porque a cinza em si, ela é um processo destrutivo, né? Elas precisam voltar a sintetizar, fazer síntese, a se misturar. E esse é o processo, a dissolução dissolve, né? Dissolve o que é um, o que é outro, mistura e faz com que aquilo flua novamente, né? Então, o processo da dissolução ajuda a trazer fluidez para aquilo que estava empedrado, para aquilo que estava estagnado na psique. Então, normalmente as águas, né, que é a solução em água, né, que é a dissolução em água, ela está associada às emoções. Está associada às emoções. E com isso, e também a fluidez, o processo intuitivo, né? Porque o processo emocional, ele caminha por vias não compartimentadas, né? É fluido, né? Então, essa imagem da dissolução, ela tem a ver com essa fluidez emocional, de resgatar essa fluidez emocional e de deixar aquilo que estava doendo, vai achando caminhos ali. Após esse processo, tem uma terceira etapa, que seria a etapa de sublimação. A etapa de sublimação, ela é interessantíssima, porque aí é transformar no estado gasoso, né? Aquilo que estava no líquido, por exemplo. Transforma no estado gasoso. O estado gasoso é ar, né? Ar é associado ao mental. E o mental, a gente trabalha dentro da psicologia junguiana como o processo de reflexão, ideias, quer dizer, o pensamento contribuindo da maneira como ele pode. A gente vê que o pensamento, ele só entra na terceira etapa aí, né? Por que ele só entra na terceira etapa? Porque antes disso, não adianta você falar racionalmente com uma pessoa que está com ódio, uma pessoa que está com uma dor muito profunda, uma pessoa que está presa nos conteúdos. Você precisa destruir o elo, né? Primeiro, o elo que faz aquela conexão, aquela estagnação, precisa dissolver aquilo tudo, então voltar uma fluidez para que a pessoa possa até ouvir o que tem para falar, né? O que o outro tem para falar, o que as outras pessoas têm para falar. Então, nesse sentido, o processo de sublimação, aí sim é uma etapa que o ar vem, né? O mental vem para trazer maior consciência, para trazer outras elaborações, né, sobre aquele processo, reflexões sobre o processo. A quarta etapa, ela é chamada de putrefação ou também fermentação. Vamos pensar nos processos de fermentação. Os processos de fermentação, como por exemplo as bebidas, né, as bebidas fermentadas, cerveja, vinho, ou também o próprio fermento, a produção de um fermento natural, como é que ocorre? Primeiro, aquilo tem que apodrecer, né? Tem que vir bicho, o bicho tem que vir ali. E depois vem
criando novas coisas, né? Aí vai fazendo uma transformação daquele estado original em outro, né? E aquilo cresce, e aquilo incha. Então, esse processo de putrefação / fermentação tem a ver com as mortes simbólicas, né? Quer dizer, vai morrendo ali, vai apodrecendo algumas coisas, né? Que não tem mais jeito, não tinham como permanecer, elas vão apodrecendo. Mesmo que nessa etapa a gente ainda não se aproprie de tudo, né? Conscientemente, aquelas mortes já estão ali, aquilo já está em processo de apodrecimento dentro da gente, né? Na consciência, na psique, e novos conteúdos estão ali fermentando, sendo produzidos, sendo elaborados. É um processo difícil, porque tá tudo ainda meio, né, ali misturado, apodrecendo, criando novo, então não é tão simples de lidar com essa fase, com essa etapa do processo, mas é um processo muito importante. O próximo, né, que seria a quinta fase aí, que seria a fase de destilação ou separação. A destilação ou separação, ela é justamente após a putrefação e fermentação, a gente já é mais capaz de separar, né? A destilação, ela separa as impurezas da substância principal, né, que tá ali. Então separa o que é impuro, ou seja, impureza nesse caso quer dizer aquilo que não está pertencendo à essência do processo, aquilo que não faz parte mais, aquilo que não é pra gente carregar com a gente, ou seja, eliminar, separar, tirar do meio de campo, né? Tira do meio de campo, fica com o que vale, né? Fica com o que é verdadeiro, né? E é um momento, assim, de separar o joio do trigo mesmo e fazer escolhas e deixar ir o que não é da gente, né? Uma vez que já morreu mesmo, já apodreceu mesmo, tal, reconhecer esse apodrecimento, deixar ir, né? Deixar ir, né? Separar e deixar ir. E fazer escolhas, né? Daí fazer escolhas conscientes. Bom, o sexto processo é um processo interessante. Eu tenho baixa de plaquetas, né? Eu tive até um probleminha na gravidez dos meus filhos e tal, porque com baixa de plaquetas você tem risco de hemorragia, né? A plaqueta ajuda a coagular. O próximo processo chama coagulação. A coagulação, ela é justamente essa etapa de fechar feridas, né? A coagulação, ela forma como se fosse, né? Pensa em coágulos de sangue, né? A ideia não é que eles são empedrados como no começo. Eles permitem a fluidez do sangue dentro das veias, né? Porque a coagulação é necessária no sangue, mas ela fecha feridas abertas, não deixa a hemorragia acontecer, deixa o processo acontecer dentro de um equilíbrio. Então o coágulo fecha aquela etapa de consciência, né? Faz um fechamento da consciência em torno daquele tema. É uma etapa importantíssima para fechar feridas e não ficar sempre aberto, né? Não ficar sempre chorando pela mesma coisa a vida toda, né? Não ficar com aquilo sempre voltando, porque é super complicado. Então a coagulação ela é extremamente necessária e ela antecede a última etapa, que é a etapa da tintura, da essência, produzir a essência, né? Quando a gente vai buscar a tintura de própolis, né? Ou a essência de alguma flor, de alguma planta. O que é isso? Isso é justamente você finalizar toda uma etapa que foi de burilar, né? De transformar a consciência, de transformar os processos, de transformar as substâncias para chegar naquela essência, para chegar naquela etapa em que você pode recolher o que é essencial, recolher o que faz parte, o que é importante, o que é o aprendizado daquela experiência, né? O que a consciência tirou daquilo tudo. Eu acho essas metáforas alquímicas muito interessantes para pensar na transformação da consciência, né? E hoje foi aqui minha conversa com vocês. Espero que tenham gostado. Quem quiser me escreva no clarissadefranco@hotmail.com para participar de grupos de estudos, para participar de debates. A gente conversa. Beijo!